muitas inseguranças com aquilo que não está pronto e acabado. Então, cansaço, desânimo de uns, enfim, idas e vindas. Um ponto que foi também desafio foi a questão do público a ser atendido. O documento básico dele sugere 18 anos. E em frente a essas interpretações, se podia começar com a quinta ou se não podia, isso começa a ser um ponto difícil de avançar, porque você entende uma postura de o coletivo tinha uma postura que poderia, e aí, por outro lado, alguns não achavam que seria interessante isso. Então, frente a esse desafio e a falta desse acordo unânime, se podia ou não, o paralisa esse processo em 2010. Então, esse para mim foi o momento mais difícil da pesquisa, porque eu estava num gás, enfim, mas aí foi um momento que foi importante, que a construção coletiva, ela tem dessas coisas. Pode passar. Tá. Aí, 7 meses depois, em 2011, a gente retoma as atividades, porque realmente um momento de distanciamento das instituições. Aí, 7 meses depois, a gente retoma as atividades em março de 2011. O coordenador do projeto foi o Transiarte coloca: estamos aqui reunidos para sabermos das possibilidades de darmos continuidade ao projeto Transiarte e também para lembrar o que temos feito, o caminho que já percorremos. Temos a intenção de nos reunirmos com a Secretaria de Educação, para essa direita que continua. E aí eu destaco o papel da UNB, né, essa iniciativa subjetiva institucional de provocar isso. Então eu percebo a UNB como uma grande articuladora de todo o processo ao longo da pesquisa. Pode passar. Tá. Aí, já nesse momento, a gente muda o foco do projeto. Seria a segunda proposta indicativa de itinerário formativo. Começaríamos com a turma de primeiro ano, terceiro segmento da EJA, para iniciar o trabalho com oficina transiária, atendimento do público de ensino médio. Aí a gente sai da quinta série e vai para o ensino médio para atender a demanda do consenso coletivo, né? Aí um fato super importante é que a supervisora do CEM3 comprometeu-se a organizar os professores interessados em uma mesma coordenação. Aí a gente poderia fortalecer a relação da situação organizativa e das disciplinas. Aí a ideia é começar com o primeiro ano do ensino médio, aí essa turma ia para o segundo ano e para o terceiro ano. E aí a busca era que esse trabalho seria no mesmo turno do estudante à noite, para evitar aquela concomitância para o estudante, né? E tentando fortalecer o processo de integração e continuidade do projeto. Pode passar. Tá. Aí a gente discutiu nessa segunda proposta indicativa a questão da evasão e do deslocamento dos estudantes para o SEC, ponto pontuado pelos egressos, né? Michel e Daniel. Aí a gente pensou que a turma do segundo A seria encaminhada para a turma do terceiro A para dar continuidade ao trabalho de vocês. Com isso é um registro do diário de liderança, né? Queremos que ao longo dos 3 módulos da EJA, o estudante consiga também uma formação profissional para o EJA FI. Pode passar. Aí, assim, a segunda proposta indicativa seria essa. A gente começaria no primeiro semestre, segundo semestre e terceiro semestre. Porque, só esclarecendo, a EJA não é um ano de primeiro ano, é um semestre. Então, eles terminam o terceiro ano, o primeiro, segundo e terceiro ano, a gente fala, em um ano e meio, né? Então, a gente começaria com a oficina de Transiarte e realizaríamos o espaço de convivência, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Faríamos no segundo semestre uma articulação da formação profissional em arte digital com o segundo semestre da EJA e no terceiro semestre a formação em arte digital 2 em articulação com a formação em EJA do terceiro semestre da EJA. Aí, assim, o desafio dessa segunda proposta indicativa foi a questão da carga horária do curso, que foi demandado pelo coletivo que não fosse 80 horas ao longo de 1 ano e meio, 200 horas ao longo de 1 ano e meio, mas que fosse 200 horas por semestre. Aí a gente faz uma terceira proposta, constrói uma terceira proposta. Pode passar. Desde a questão da carga horária e de outras questões que a gente, da construção coletiva, elabora uma terceira possibilidade de itinerário formativo, que é o Projeto FIC Arte Digital Básico, 200 horas no primeiro semestre, o Projeto FIC Arte Digital Intermediário, 200 horas no segundo semestre, e o Projeto FIC Arte Digital Avançado no terceiro semestre. Contemplado nisso, hoje a gente está caminhando nesse
espaço de convivência foi um espaço que a gente tentou construir na perspectiva da integração. Né? Um espaço de convivência como um espaço de integração do ser, integração das dimensões afetivas, profissionais, políticas, familiares, artísticas, coletivas, entre outros. Então, foi um espaço que a gente focava na formação profissional deles, mas não só ela. Uma formação que é integral, que tenta abarcar as dimensões do ser humano. Pode passar. Considerações finais. Só volta isso. A pesquisa seria, os resultados seriam esses. Mas hoje nós já temos, e tem os depoimentos dos estudantes, os estudantes que estão cursando, eles já deram os depoimentos do que isso significou na vida deles. Então, bônus, se der tempo, eu não sei como está o tempo, eu vou ler essa questão da repercussão dessa experiência na vida dos novos estudantes, porque o foco é nos egressos. Só que os novos já deram depoimentos que a gente já colocou na dissertação da repercussão desse espaço na vida deles. Vamos fazer as considerações finais, se tiver tempo eu leio o bônus. O que a pesquisa se propôs? Analisar as significações e indicações de estudantes que vivenciam o projeto de Psicologia e Arte do Centro e do CEP, a possível construção de itinerário formativo entre a EJA e a educação profissional. Ponto 1. Os estudantes do projeto de Psicologia e Arte chegam à EJA imersos em uma significação de silenciamento. A dinâmica da oficina apresenta-se como estratégia que pode contribuir para o desilenciamento dos sujeitos, ocasionando transformações em relação a si mesmo, na relação com os outros e nas relações que estabelecem no contexto histórico-cultural. Os estudantes egressos do projeto de Psicologia e Arte indicam que a relação situação problema-desafio e as áreas de conhecimento precisam ser fortalecidas. Aí vem a coordenação coletiva. No âmbito do projeto, a coordenação coletiva no âmbito do projeto de Psicologia e Arte desponta como um espaço para o possível fortalecimento da situação problema-desafio e as áreas de conhecimento disciplinar. Vamos passar. Os estudantes egressos do projeto significam em suas falas a contradição, dualidade e continuidade, estabelecida nos cursos do SEM 3 e 7 anos. Os estudantes egressos do projeto Projeto de Arte indicam que a proposta de concomitância entre os cursos do projeto Projeto de Arte do SEM 3 e 7 anos é cansativa, cara e difícil. Os estudantes egressos do projeto de Arte indicam a necessidade de construção do vídeo ser feito pelos próprios estudantes da EJA e não pelos professores. Como resultante das análises, emerge a primeira aproximação com a proposta de um itinerário formativo para o projeto Projeto de Arte. Projeto de Arte Digital Básico, Projeto de Arte Digital Intermediário, Projeto de Arte Digital Avançado. O Projeto de Arte Digital, Arte Digital Básico, desponta como espaço de fortalecimento da integração com interesse e anos. O Projeto de Arte Digital Básico apresenta indícios para os depoimentos dos novos cursistas, que aí já é uma coisa futura, mas eu já vislumbro isso na minha pesquisa, já trago isso, de ser um espaço de integração do ser, integração das dimensões afetivas, profissionais, políticos, familiares, artísticos, coletivos, entre outros. Esse é o ponto. Se
aprendi não